Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal SimSalaBim. Gente, no final do ano passado eu gravei um vídeo a respeito do Blender Beam, que é uma extensão para o Blender que permite que a gente importe arquivos IFC no Blender, a gente faça algum tipo de edição e a gente faça a exportação desse arquivo em IFC. Então muita gente ficou bastante interessada nesse fluxo de trabalho pelo Blender ser uma ferramenta de código aberto, ou seja, ser uma ferramenta gratuita que qualquer pessoa pode fazer o download e trabalhar com arquivos BIM. E diante disso, né, desse engajamento dos inscritos, eu resolvi explorar um pouco mais o que a gente consegue fazer com o Blender BIM e também com outras tecnologias que a gente vem utilizando aqui no canal. Por exemplo, o Google Apps Script, que é algo que a gente tem utilizado na nossa série de vídeos, criação de uma aplicação web para controle visual de cronograma. Então, se vocês se recordarem, eu vou colocar o vídeo do Blender BIM aqui na descrição. No vídeo passado, a gente criou uma forma da gente filtrar alguns tipos de elementos de acordo com a sua respectiva classe, né? E no final eu demonstrei um plugin, que seria o plugin chamado Filter IFC Classes, que eu estava desenvolvendo, que permitia com que a gente filtrasse alguns tipos de elementos do modelo, certo? E também no final do vídeo eu mostrei a possibilidade de fazer a exportação de quantitativos em extensão CSV, que seria o Comma Separate Value, que seriam umas tabelas, seriam dados separados por vírgula, certo? E no vídeo de hoje, então, eu procurei dar sequência nesse plugin e procurei resolver um problema, que é um problema comum em qualquer contratação de projeto, seja ela pública ou privada. Ou seja, em toda contratação você vai ter um cliente que vai ser um órgão privado ou público, certo? Que vai precisar dos respectivos projetos de arquitetura e engenharia. Ele vai contratar esses projetos, se esses projetos forem entregues em BIM, certo? Possivelmente eles vão ser requisitados em IFC e o projetista vai ter que cumprir algumas condições. Ele vai ter que construir esse modelo baseado em alguns requisitos que virão de acordo com as necessidades, ou seja, de acordo com os usos BIM que esse contratante vai precisar. Por exemplo, se o uso for para quantitativos, ele deve modelar de determinada forma. Se o uso for para compatibilização de projetos, de repente ele pode modelar de uma forma um pouco mais simples. Mas independente disso, você vai ter algumas regras do jogo que deve ser respeitado por esses projetistas, né? E no fluxo de trabalho comum, o que vai acontecer? Esse projetista vai subir esse arquivo IFC na plataforma do contratante e o contratante vai verificar se todas aquelas regras do jogo elas foram cumpridas. Por exemplo, se as propriedades que deveriam estar preenchidas de fato estão, se os property sets que deveriam ser utilizados de fato estão. E para isso existem algumas ferramentas, como por exemplo o Solibri, né? Aqui eu estou utilizando hoje essa camiseta do Solibri, que foi uma camiseta que a gente ganhou após a gente fazer a nossa apresentação no Solibri Customer Insight. Esse evento é um evento que eles chamam alguns usuários do Solibri para apresentar como esses usuários estão utilizando o Solibri no dia a dia. Eu vou colocar aqui também o link na descrição dessa apresentação, caso vocês não tenham visto. Gente, nessa apresentação, em determinado momento, a gente faz a demonstração de duas regras de checagem. Uma que verifica se determinado property set e determinada propriedade existe, e a outra verifica se tal propriedade está preenchida de acordo com uma lista pré-estabelecida, certo? Eu vou colocar o link e vocês observem esse conteúdo nesse vídeo que está no YouTube da Solibri, certo? E o objetivo do vídeo de hoje, visto que a gente está falando em Blender BIM, é a gente tentar replicar uma dessas regras, que é a regra do Required Property Set. Ou seja, eu vou checar se determinada propriedade em determinado property set foi criada conforme as regras do jogo que eu vou estabelecer entre projetista e construtora ou incorporadora ou até o cliente final, tá? Para isso, gente, o que eu vou fazer? Eu vou importar o modelo que a gente acabou de fazer no arquivo do ArchiCAD, que a gente fez a modelagem de escadas. Então eu vou vir aqui em File, vou vir em Import e eu vou vir em Industry Foundation Classes. Vou selecionar a minha área de trabalho e vou selecionar o arquivo mapeamento IFC 24, tá?
Vocês vão observar que é o mesmo arquivo que a gente trabalhou no vídeo passado a respeito do elemento escadas, tá? Então, gente, do vídeo passado para cá houveram algumas atualizações tanto do Blender quanto do Blender Beam. Se eu não me engano, a versão que a gente utilizou foi a versão de dezembro, né, de 2020. Hoje ele está na versão de fevereiro de 2021, tá? Mas o que eu vou fazer então aqui? Eu vou demonstrar como que houve então a evolução dessa extensão. Por exemplo, se eu clicar em IFC Door, eu consigo filtrar as portas. Se eu clicar nos elementos de ar-condicionado, eu filtro os elementos de ar-condicionado. Se eu clicar nas lajes, eu vou filtrar as minhas lajes. Se eu clicar na minha parede, eu vou filtrar a minha parede, tá? E se eu não clicar em nenhum elemento, eu vou mostrar todos os elementos, tá? E aqui, o que eu fiz? Eu criei esse botão agora, Quantity Takeoff, que cria na minha área de trabalho. Eu vou vir aqui na minha área de trabalho e eu vou observar que eu criei um arquivo extensão CSV chamado Quantities. Aqui, ó, abrir com bloco de notas, certo? Então, no vídeo passado eu tinha mostrado como a gente poderia fazer a exportação de uma classe específica que era de portas, de algumas propriedades específicas que eu selecionei, que eu desenvolvi na próprio código, certo? E a gente sabe que essa não é uma boa prática. Então o que eu fiz agora? Em vez de eu selecionar uma classe específica, em vez de eu selecionar algumas propriedades específicas, eu gerei um arquivo CSV com todas as informações do modelo, tá? Então aqui a gente tem o seguinte formato, classe FC, eu tenho o tipo, o pavimento, que é, por exemplo, o pavimento terra, o primeiro pavimento, o segundo pavimento, qual é o global ID do elemento, qual é o property set do elemento, qual é a propriedade do elemento e qual é o valor daquela propriedade. Isso vai dar um arquivo bastante extenso com todas essas informações. E o que eu vou fazer? Eu vou renomear esse cara aqui, eu vou chamar Quantities, vou colocar escada, tá? E diante disso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Google Drive e eu vou carregar esse arquivo CSV que eu acabei de exportar do Blender Beam e eu vou carregar ele no meu Google Drive, tá? E uma vez que eu fiz o carregamento do meu arquivo CSV, certo? Que nada mais é do que as propriedades dos elementos do meu arquivo IFC no meu Google Drive, eu vou mostrar então essa aplicação web que eu desenvolvi que faz o mesmo trabalho do Solibri com relação ao Required Property Set, certo? Eu criei então 3 telas. A primeira seria Manage Rules, que seria para gerenciar as regras. A segunda seria Add Rules, que eu adicionaria regras. E a última, Check Rules, que eu vou checar se as regras estão ok ou não estão ok, tá? Então na minha busca aqui, o que eu fiz? Eu criei um template, o meu template vai ser de Required Property Set, cada regra tem um número, certo? E eu vou verificar uma respectiva classe, eu vou verificar um respectivo Property Set, e eu vou verificar uma respectiva propriedade. Então vocês vão se recordar que para as portas eu criei essas propriedades, o SSB descrição, o SSB fechadura interna, o SSB fechadura externa, o SSB largura. Porém, eu não criei esse SSB fechadura biométrica, eu criei apenas fechadura interna e fechadura externa. Ou seja, quando eu checar o meu arquivo IFC, eu penso que ele vai ter essa propriedade para as portas, ele vai ter essa propriedade também para as portas, mas a propriedade de fechadura biométrica eu não tenho, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu criei uma forma que eu posso editar as regras, né? Então se eu clicar, por exemplo, em editar fechadura externa, aqui eu consigo editar essas regras, tá? Ou eu posso cancelar as alterações. Então, por exemplo, eu posso inclusive remover uma regra se para mim ela não for interessante. Por exemplo, quero remover a regra 4, eu vou clicar aqui em Delete, eu consigo confirmar a remoção dessa porta, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou checar se determinada regra ela vale para determinado modelo, tá? Eu vou vir aqui em Check Rules. Quando eu clico em Check Rules, o que ele faz? Ele vai pedir para eu selecionar qual é o modelo que eu quero fazer essa checagem. Por exemplo, o Quantities escada, que é o que eu acabei de importar no Google Drive, ou o Quantities, que era um que eu fiz antes de eu colocar os elementos escada. Então vamos imaginar que eu queira hoje checar o Quantities escada. Eu quero checar qual regra? Eu quero checar, deixa eu ver as minhas regras novamente, eu quero checar se eu tenho a propriedade de fechadura externa. Eu vou vir aqui em Check Rules
eu vou selecionar o modelo Quantities escada e eu quero checar na regra 3. Então eu clico no botão check. O que ele está fazendo agora? Ele está buscando então nesse arquivo CSV que eu exportei do Blender se eu tenho a fechadura interna para todos os Global IDs do meu modelo, tá? Então eu criei aqui 3 regras, a regra NA, a regra OK e a regra não OK. NA seria não aplicável, então seria, por exemplo, eu estou checando para uma coluna se eu tenho uma propriedade de porta. Isso não faz sentido, porque a porta tem que ter propriedade de porta, a coluna tem que ter propriedade de coluna. Então se está NA é porque esse Global ID não é uma porta, né? Então esse conjunto de elementos aqui não são portas, então não é aplicável. Esse outro conjunto de elementos aqui já são portas, e se deu OK é porque as minhas portas têm a propriedade de fechadura externa. Se eu abrir o meu modelo aqui no próprio Solibre e eu clicar na porta, vocês vão relembrar que se eu tenho aqui a property set SimSalabim, eu tenho property set fechadura externa, por isso que ele deu OK. E para todo o conjunto de elementos que não são portas, esse item não é aplicável, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir no Manage Rules, eu vou lembrar que eu tenho fechadura biométrica. Fechadura biométrica é uma propriedade que eu não tenho no meu modelo. Então se eu clicar aqui nas portas, aqui no Solibre, visualizando, né, a gente vê que a gente não tem fechadura biométrica. Então qual que é o comportamento esperado? Que se eu checar essa regra para as portas eu vou ter o não OK. Então é isso que eu vou fazer agora. Se eu entrar em Check Rules, se eu selecionar o Quantities escada, selecionar a regra 5 e eu clicar em check, eu vou verificar que ele não vai ser aplicável para um conjunto de elementos que não são porta, mas os elementos que são porta, eles estão não OK, enquanto esses outros elementos aqui também não é aplicável. E o que é bacana, por exemplo, se eu tenho o Solibre, pode até ser na sua versão Anywhere agora. Se eu selecionar determinado elemento, como esse aqui, dá um Ctrl C, vier aqui na busca e dá um Ctrl V, eu vou verificar qual é a porta, né, que não tem essa propriedade de fechadura biométrica, né? Então aqui eu poderia, por exemplo, criar novas regras também. Então vamos supor que eu queira criar uma regra, por exemplo, vamos pegar aqui uma regra para porta também, no property set, colocar assim SimSalabim, e eu quero checar se ele tem a propriedade SSB largura, que foi aquela que a gente removeu, por exemplo, né? Eu vou adicionar essa regra. Uma vez que a regra foi adicionada, eu volto no meu Manage Rules, eu vou verificar que essa regra foi criada. Aqui, ó, SimSalabim, e tem a propriedade SSB largura. Então agora voltando no Check Rules, eu vou verificar se eu tenho essa propriedade largura, certo? É a regra 6, check. E o que eu imagino é que eu vou ter OK para os elementos porta, né? Então, gente, o objetivo de hoje era mostrar realmente o que a gente consegue fazer com essas tecnologias, por exemplo, o Google Apps Script, por exemplo, o Blender Bean com a API do Blender, né? E veja que a gente pode criar uma série de possibilidades aqui. Por exemplo, eu falei de uma das regras do Solibre, que é o Required Property Sets, mas eu poderia trabalhar também essa questão da propriedade estar de acordo com uma lista. Eu poderia verificar também a parte de takeoff, né? Criar um ambiente web para eu fazer as listas de quantitativos baseado num arquivo CSV que eu estou exportando do meu modelo, né? Então realmente é muito bacana tudo aquilo que a gente pode construir com o modelo. Uma última dica aqui que eu vou passar para vocês aqui é o seguinte. Eu vou abrir aqui na guia Scripting, eu vou abrir aquele código que a gente desenvolveu no vídeo passado, tá? E se vocês recordarem, a gente acessava as propriedades do Global ID dos elementos com esse object.beanObjectProperties.attributes na posição 0.stringValue, né? Devido a algumas atualizações do plugin, esse endereço dessa propriedade ele modificou um pouco, ele ficou aqui no ifc.byId, obj.beanObjectProperties, ifc definition id. Então, se você está utilizando a versão do Blender a partir de janeiro de 2021, você não vai acessar essa propriedade Global ID nesse endereço aqui, você vai acessar nesse endereço aqui de baixo, tá? Eu vou até remover esse código aqui. Se eu rodar ele com esse botão play,
Lembrando que se você estiver nesse editor, para salvar é Alt S e não Ctrl S. Ctrl S você salva o arquivo do Blender. Você dá play aqui, você isola o elemento porta. Se você trocar aqui para coluna, você vai isolar o elemento coluna, baseado no selector do IFC OpenShell. Então, gente, o vídeo de hoje a gente fica por aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessas possibilidades e de tudo que a gente pode construir com essas extensões. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e acompanhe aqui o canal que novos vídeos estão por vir. Um abraço!